Eu queria conversar hoje com vocês sobre a correlação de doença autoimune com a alimentação e nutrição. Será que pode desencadear a doença autoimune? E será que diante já de uma doença autoimune instalada, a gente consegue através da nutrição, da alimentação, minimizar os sintomas que a doença autoimune pode estar te causando, aí, te prejudicando? Vamos falar sobre isso hoje? Depois da nossa vinheta. Aí tá frio, hein? Então, gente, o que é a doença autoimune? A doença autoimune é quando as nossas células de defesa perdem a noção do que é uma agressão externa e acabam por atacar as nossas próprias células. É um defeito de leitura que acontece ali por algum motivo. Quais são as causas que acabam despertando esse gene? Está coligado diretamente com a má alimentação, o estresse, a alteração de sono. Por que acontece isso? Porque diante dessas alterações, acontece a disbiose intestinal, aquela alteração de bactérias do intestino, que trabalham para nossa defesa e absorção adequada de nutrientes, digestão, absorção e alimentação de cada célula dentro do nosso organismo. Quando isso acontece, há essa disbiose, começa a haver uma inflamaçãozinha de baixo grau e crônica e constante. Então, acaba por despertar aquele gene que estava lá dormente e ocasionando assim as doenças autoimunes. E tem diversas doenças autoimunes, né? Uma tão comum que a gente conhece e que muita gente tem é a tireoidite de Hashimoto, ou seja, quando o nosso próprio organismo começa a fazer ali células de defesa contra as próprias celularidades da tireoide, causando disfunção tireoidiana. E o que a doença autoimune pode estar coligada com a parte alimentar? Bom, tanto em má alimentação, que aí vocês já sabem, decore salteado, que é bolacha recheada, salgadinho, bebida alcoólica e blá 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 blá, mas também está muito coligada a alergias alimentares tardias. É quando a gente já conversou aqui, que é quando eu tenho sintomas, mas eu não tenho um diagnóstico, porque eu como e não passo mal. Mas vem decorrente dessa transformação que vai acontecendo aí a longo prazo. Então, quando eu tenho uma doença autoimune, significa que eu vou ter que cuidar da minha alimentação, provavelmente da suplementação, e vou ter que pesquisar muito bem se eu não tenho alergia tardia e, de qualquer forma, retirar alguns alimentos aí que são muito prejudiciais à parte de celularidade. Então, como que a gente faz isso em consultório? Primeiro, a gente identifica a doença, né? Entende ali a alimentação da pessoa, retira por um período aquilo que provavelmente esteja ativando este gene, suplementa com o necessário e usa de fatores da alimentação funcional, nutrientes específicos para trazer um equilíbrio e uma função anti-inflamatória. A partir daí, o nosso corpo ele começa a ter uma nova leitura. É como se eu fizesse um backup do meu sistema e pegasse, resetasse o meu sistema. E aí ele começa a entender. É como a aplicação de um antivírus, entendem? Só para que vocês aí tenham uma noção melhor do que eu tô falando. Claro que isso tudo acontece com uma cadeia bioquímica muito grande, onde um vai engatilhando no outro, e o tratamento também é um tratamento de retorno, onde vai haver um ciclo que a gente vai ter que arrumar ali a parte, desde a parte orgânica até a parte nutricional, para que aquelas células consigam fazer o trabalho que elas foram desenvolvidas a fazer. Então, normalmente, quando uma pessoa tem uma doença autoimune, ela não tem só a doença autoimune, ela já vem com disfunções ali que são típicas.
Normalmente ela tem disfunção intestinal, disfunção de fígado e não necessariamente ela esteja comendo para ter ali o TGO, o TGP ou um exame que a gente veja, um exame de imagem que você veja que tem ali uma gordura demasiada no fígado. Não necessariamente esteja só coligado com a quantidade de alimento que ela coma, mas sim com a qualidade de alimento que ela coma, porque se para ela é alérgico àquilo, o nosso corpo vai começar a responder com esse sistema anti-inflamatório. Então, se você tem aí doença autoimune, se você tem dermatite seborreica, alteração de tireoide, aquela tireoidite de Hashimoto, doenças articulares autoimunes, doenças de pele autoimune, saiba que não é só a medicação que vai te ajudar, porque a medicação vai camuflar os seus sintomas, porém não vai trazer a cura. A gente não fala em cura com a alimentação, mas a gente fala em melhora do quadro de vida e de silenciar essa doença que pode voltar a dormir lá na tua célula e ficar quietinha. Então fica aí a dica de hoje da Nutri, tá? Bora cuidar da saúde.